Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me integro ao suco do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a situação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Me dedico universalmente a honrar Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Me dedico à sagrada torre do Buda e teus outros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente. Nas 10 lições eu me dedico aos neurais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da forma luz dourada, do mundo terrestre, fragrância do santo do Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano é elevado como uma montanha, sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, mente do esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador benevolente e compassivo pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miruku, doador de semido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses estelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu posso esperar meu coração e pensamentos exagerados que as faltas cometidas por mim, inadvertido inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superados as faltas cometidas inadvertido inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje,
de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ao filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos gozados que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometeram as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medite sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido paladar provoca mau karma através dos 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência. E pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos e são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias,
Se realmente quiseres purificá-lo, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então, todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shari Rotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamentos sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas e o ensinamento único é o ensinamento único e incomparável, infinito sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, nascerão na presença de Budas das 10 direções, em local onde virão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-se a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres, assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres viventes se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges,
manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então eu não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentindo-se envoltos pelas chamas. Essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e terras tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que, após longo tempo, finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Essa deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, dignos que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade.